Vamos pensar sobre o tema quando tudo não é o bastante. Vamos pensar sobre o exame do nosso coração, as raízes da insatisfação. Uma mensagem temática à luz de algumas passagens das Escrituras. E eu queria sua atenção porque esse é um tema que nós precisamos olhar para ele com muita honestidade, muita franqueza, fazendo o exame do nosso próprio coração. Há uma história muito curiosa envolvendo um filósofo da antiga Grécia, seu nome era Diógenes. Diógenes de Sinope. Ele foi um homem brilhante, ele é considerado o pai do cinismo, uma escola filosófica, e Diógenes ele era um mestre de ilustrações. A história diz que certa vez ele foi para o centro de Atenas, onde ele vivia, com um candeeiro, uma espécie de lanterna antiga, em plena luz do dia, em pleno ao meio-dia. E ele então saía com aquela lanterna, e as pessoas achavam aquilo estranho, uma lanterna ao meio-dia. E quando alguém perguntou a ele, o que você está procurando? O que você está fazendo? Ele então disse, eu estou procurando um homem honesto. Ele está fazendo uma crítica à sociedade ateniense. Se Diógenes vivesse o nosso tempo, ele usaria uma lanterna ao meio-dia no Rio de Janeiro, procurando alguém satisfeito. É impressionante como a insatisfação é uma marca do nosso tempo. É impressionante a quantidade de pessoas que, a despeito de serem muitíssimo abençoadas, vivem insatisfeitas. Não tem alegria, não tem gratidão, não tem contentamento, não são felizes. A marca da nossa sociedade é o descontentamento, a insatisfação. E nós cristãos, quando o Senhor disse que nós deveríamos ser para as pessoas luz e sal, Ele traz para nós uma grande responsabilidade. Nós somos a nova sociedade, nós somos a comunidade redimida, que precisa ser uma referência para o mundo. E há uma grande contradição. É, de fato, uma grande contradição. O cristão insatisfeito, o cristão descontente, o cristão para o qual tudo não é o bastante. Nada satisfaz o homem, irmãos, que não se satisfaz em Deus. Esse é o princípio fundamental. Se Deus não é o amado de sua alma, se Ele não é a fonte inesgotável de alegria, nada poderá satisfazê-lo. Absolutamente nada. E existem razões, raízes, motivos, pelos quais essa insatisfação se instala, se estabelece. E é curioso quando a gente examina as Escrituras, e alguém já disse com muita propriedade que o diagnóstico preciso sobre a humanidade está todo ele nas páginas de Gênesis capítulo 3, a insatisfação começa ali, com a serpente lançando dúvidas em relação à bondade de Deus. Foi essa tentação que os nossos primeiros pais caíram. Eles foram sugestionados a acreditar que eles não tinham tudo. Eles poderiam ter mais do que Deus lhes ofereceu. O que é que Deus disse para vocês? Deus disse que nós poderíamos desfrutar de todo esse belo paraíso, conquanto que não tocássemos na árvore do conhecimento do bem e do mal. E então a serpente diz, vocês não vão morrer se desobedecer. Vocês terão algo a mais do que Deus lhes ofereceu. Vocês serão como Deus. E aí a semente da dúvida, a semente do descontentamento, ganhou espaço no coração do primeiro casal. Eu queria pensar com os irmãos sobre esse tema, porque eu estou convencido de que boa parte das igrejas no Ocidente, elas sofrem em alguma medida os reflexos da cultura. E se a cultura vigente é uma cultura de insatisfação e descontentamento, é impressionante como nós encontramos muitos cristãos insatisfeitos, descontentes. Bem, há 3 palavras-chave que abrem, digamos assim, a caixa preta da insatisfação. A gente precisa examinar isso. E a primeira dessas palavras é idolatria. Eu chamo a idolatria de a tolice de trocar o doador pelas dádivas. Se você fizer uma leitura curiosa, ou melhor, atenciosa, da história da redenção, começando lá no Antigo Testamento,
os irmãos vão perceber que a idolatria sempre foi o grande tropeço do povo de Deus. Os povos todos são idólatras. O escândalo maior é quando o povo da aliança, a comunidade de fé, que sabe que só o Senhor é Deus, que foi chamada para afirmá-lo, chamar Israel todos os dias, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando nós, os remidos, incorremos em idolatria. E o mundo evangélico, o cenário evangélico é muito curioso porque restringe idolatria às formas tangíveis de idolatria. Os ídolos tangíveis, palpáveis, né? Quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa geralmente nos ídolos das religiões pagãs ou mesmo nos ídolos da igreja romana, imagens, etc. e tal. Bem, mas como disse um filósofo pagão, o Nietzsche, há mais ídolos do que realidade. E os ídolos estão aí, pulando nos nossos corações. E o profeta Ezequiel, ele disse o seguinte, ouçam, que os ídolos vão para além da esfera do que é visível e palpável. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos, onde, gente? Dentro do seu coração. E essa palavra é dirigida a quem? Ao povo da aliança. Vejam que Israel, o povo da aliança, o povo que o Senhor tirou com mão forte do Egito, o povo que sabia por revelação que só o Senhor é Deus, em algum momento é denunciado pelo próprio Deus pelo pecado da idolatria. Vocês têm ídolos. E onde estão os ídolos? No coração de vocês. Se você fosse Israel, você não veria lá em Israel, em Jerusalém, um altar a Dagom, o deus dos filisteus. Vocês não iam encontrar os deuses dos amalequitas, dos outros povos daquela região, mas havia ídolos no coração deles. E o que é um ídolo? O Thomas Oden informa a gente dizendo o seguinte, um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Então observe que vai para além daquelas práticas que nós sabemos que também são reprováveis, que também são censuradas. O culto a imagens, o culto a ídolos que são forjados pela mente caída. O ídolo, e aí esse é o ponto, pode ser uma coisa boa, uma coisa legítima, uma coisa dada pelo próprio Deus, que em alguma medida substituiu o lugar de Deus na nossa vida. E o povo de Israel tinha incorrido nisso. Havia muitos ídolos no coração daquelas pessoas. E quando o coração idólatra exclui Deus e sai em busca de coisas que prometem plena felicidade, alegria, satisfação, felicidade, o custo inevitável é a insatisfação. E a marca dessa sociedade é a insatisfação e a razão, uma delas, basilar, é realmente os ídolos, a idolatria no coração das pessoas. Para dar um exemplo, felicidade. Deus nos criou para sermos plenamente felizes. Deus é plenamente feliz. Deus sempre viveu e sempre viverá na comunhão das três santas pessoas da Trindade, desfrutando de amor intenso, um lançando amor sobre o outro e desfrutando de alegria nessa relação trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito. Deus é plenamente feliz. E Deus nos criou para sermos plenamente felizes. Então não é errado buscar a felicidade, muito pelo contrário. Alguém já disse assim, todos os seres humanos são iguais nessa busca de felicidade. Elas diferem nos objetos nos quais procuram essa felicidade e na força que tem para atingir os objetivos desejados. Então toda pessoa com saúde, toda pessoa, ela busca inerentemente, algo no coração dela, ela busca ser feliz, ela busca a felicidade. E não é errado isso. Eu repito, Deus é feliz e nos criou para felicidade. O que difere de um para o outro é o objeto e os meios e as energias gastas para se obter essa felicidade. Agora, se você conversar com seu vizinho, com um familiar seu, com um membro aqui da igreja, com qualquer pessoa no ambiente do seu trabalho, ela pode não reverberar, verbalizar, mas no fundo, ela está buscando essa paz,
alegria, satisfação, felicidade. O homem vive em busca disso. Agora, qual o ponto aqui? Observe mais uma vez. Todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Todas. Seja quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. Ou seja, por conta da perspectiva, alguns têm objetivos diferentes, empreendem meios diferentes, mas todos estão em busca da felicidade. Agora, qual a grande questão? É que quando a felicidade se torna um ídolo, você cai na ciranda do hedonismo. Você acha que a felicidade é um fim em si mesmo. Você acha que o mundo vai girar em torno de você. Você acha que só vale a pena viver se todos os caminhos conduzirem à sua felicidade, ignorando os caminhos daquele que é a plenitude total de toda a felicidade e a fonte inesgotável de toda alegria. A Bíblia fala sobre felicidade. Há duas palavras na estrutura da língua grega que vão nos ajudar a entender um pouquinho isso. A primeira delas, que não aparece no Novo Testamento, é a palavra eudaimonia. E o que significa essa palavrinha? Eudaimonia é uma palavra que não ocorre no Novo Testamento, quero destacar isso. Significa estado de satisfação completa devido à sua situação no mundo. Isto é, um tipo de felicidade que depende das contingências da vida. Se eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro, se eu tenho família, se eu tenho coisas, eu posso desfrutar de felicidade. Se eu não as tenho, a felicidade se torna uma impossibilidade. Razão pela qual o discurso é dinheiro, fama, sucesso, prosperidade, porque a perspectiva mundana do mundo greco-romano de felicidade é a felicidade depende de algumas contingências. Se você não as tem, você não pode ser feliz. E não é curioso que um homem economicamente pobre, sem liberdade, à beira do martírio, escreve de dentro de uma prisão escura e fétida na antiga Roma: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não tinha saúde, porque estava debilitado naquela prisão. Ele não tinha a presença de seus amigos, seus familiares. Ele não tinha um centavo no bolso, mas ele dizia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele dá a resposta no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria, a felicidade do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos e cristãos do decurso da história é que a felicidade é de outra natureza. É a felicidade baseada num outro conceito que aí sim aparece na Bíblia e está relacionado ao sermão de Jesus Cristo, o mais famoso deles, o Sermão da Montanha. A palavra aí é Macarios, que significa o seguinte: significa estado de satisfação completa, perfeitamente independente das vicissitudes, das instabilidades do mundo. É diferente a toda realidade externa e está vinculada a uma predominantemente contemplativa. É a palavra usada por Jesus no sermão sobre as bem-aventuranças. Quando ele diz bem-aventurados, ele está falando felizes. Quem são os felizes? Quem são os bem-aventurados? Os macários. Aqueles cuja felicidade não está presa às circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. Se a gente colocar o coração nessas coisas, a gente nunca vai encontrar a plena felicidade que a Escritura, que o Evangelho nos oferece. Por não entender isso, por não aceitar isso, é que você vê essa corrida insana em busca da felicidade, que acaba se tornando um ídolo, que promete algo que não é capaz de oferecer. E aí deixa eu lhes mostrar algumas fontes erradas de felicidade. A primeira delas, realizações e sucesso. Eu só serei plenamente feliz se realizar, se obter sucesso nos padrões dos homens. E aí você encontra pessoas muito bem-sucedidas. Eu posso lhes garantir que há muita gente bem-sucedida e infeliz. Que do portão de casa para fora, as pessoas olham e dizem: está aí um homem, está aí uma mulher bem-sucedido. O que coloca a mão dá certo. É um empreendedor, é um profissional de alto gabarito, tem reputação, tem nome, realizou, tem sucesso. É impressionante que, a despeito disso, não tem felicidade. Não é errado realizar, não é errado obter sucesso. Mas observe,
pessoas no campo empresarial, artístico, intelectual, científico, em diversas áreas, podem ser bem-sucedidas e, ao mesmo tempo, existencialmente perdidas. Realizar coisas, repito, boas coisas, ter sucesso, é nobre, é bom e é nossa vocação, ser excelentes, buscar o que é nobre. Todavia, isso não vai oferecer plena felicidade. Caminhando, riquezas e fama. O dinheiro não é ruim. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Conforme disse alguém, embora o dinheiro não seja a coisa mais importante, é o meio através do qual nós podemos valorizar as coisas que são mais importantes. Agora, qual é a grande questão? Quando o indivíduo coloca o seu coração nas riquezas, na fama, isso se torna um ídolo, e esse ídolo, uma vez alcançado, não vai satisfazer o coração. É por isso que você vai sempre encontrar, essa é uma regra, triste, mas é uma regra, muita gente tendo muitas posses e, ao mesmo tempo, absurdamente infelizes. Basta ler as autobiografias de homens que alcançaram o topo da pirâmide e eram extremamente infelizes. Eu já falei para os irmãos de uma biografia que eu li, de um homem chamado Aristóteles Sócrates Onassis, um mega industrial, tinha um conglomerado, navios, o homem era multibilionário. Ele, na sua autobiografia, ele vai dizer que ele foi uma máquina de fazer dinheiro, gastou a vida no que ele chamou de túnel de ouro, e quando ele chegou do outro lado, o que ele encontrou não satisfez a sua alma. Ele diz, olha, eu vou morrer e não vai sobrar nada. E ele diz, eu não me sinto dono da fortuna, eu sou um escravo dela. Ou seja, é errado ter dinheiro? Não. Mas se o dinheiro for um ídolo, ele não vai oferecer a você o que sua alma mais deseja, que é a plena felicidade. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. É bom tê-lo no bolso, jamais no coração. Porque se ele estiver no coração, você vai experimentar essa agonia, esse peso sobre a alma, tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada. O outro lado que é interessante, quando Paulo disse, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. O recurso, o dinheiro, as riquezas eram meios e não um fim. É por isso que Jesus Cristo deu aquela palavra para o jovem rico, né, que tinha tudo, aparentemente, mas não tinha o essencial. E quando Jesus olha para aquele rapaz, vê a pobreza, a miséria de sua alma e diz, olha, já que você é bom, já que você guarda todos os mandamentos, bem, só me resta te pedir uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus não está ali fazendo um discurso de que a riqueza por si só é ruim. Nós temos vários homens nas Escrituras e na história cristã que eram muito ricos e serviram a Deus com piedade. O que Jesus está mostrando para aquele rapaz é você tem um ídolo e você não pode servir o seu ídolo e a mim. Renuncia o teu ídolo e segue-me. E no caso daquele rapaz, o ídolo era o dinheiro. Mas há múltiplos ídolos, há múltiplos altares. Enfim, dinheiro e fama não podem satisfazer a alma, não podem trazer o Macários. Conhecimento e ciência. Quem já estudou um pouquinho da história universal, em particular a história da filosofia, por exemplo, é impressionante como a gente pode encontrar pessoas de uma inteligência sem igual. Indivíduos que eram capazes de dominar vários idiomas, capaz de conversar sobre os mais variados assuntos, dos mais diversos campos do saber, com autoridade, com desenvoltura, gente com a mente diferenciada e, ao mesmo tempo, profundamente tristes, profundamente sem sentido existencial, sem felicidade. E nesse afã de buscar conhecimento, por vezes, numa corrida cheia de vaidades, as pessoas perdem o que é mais importante. Estude, busque ser excelente, nós precisamos crescer em todas as áreas, inclusive no conhecimento, mas há uma diferença entre ter fome de livros e sede de Deus. Há uma diferença entre ter conhecimento dos mais variados campos do saber e realmente ter plena e profunda felicidade. Para citar mais um exemplo ou dois, vida confortável. O sonho de muitas pessoas, meus irmãos, é deixar de trabalhar. A Mega Sena está acumulada. Todo mundo correndo para fazer uma fezinha. Aí uma emissora manda fazer lá uma entrevista, aí encontra lá seu José, Dona Maria, jovens,
adolescentes, adultos, idosos, na fila da lotérica fazendo o seu jogo, e aí vai entrevistar. E aí, se o senhor ganhar, o que você vai fazer? Depois de comprar uma casa para a sogra? A maioria deles dizem assim: parar de trabalhar. Quero parar de trabalhar. O trabalho é visto como mal necessário. Se eu tivesse condições, a primeira coisa que eu faria é parar de trabalhar. Porque o trabalho não é visto como algo que glorifica a Deus, traz realização para si, o indivíduo, e abençoa a comunidade. O trabalho é um fardo. Porque por trás disso há uma ideia de vida confortável. E o que é uma vida confortável? Um resort, a rede, aquele mar azul. As pessoas buscam essa vida confortável. Pergunta aos irmãos: é errado buscar uma vida confortável? Morar numa casa melhor, ter uma condição de vida melhor, oferecer aos seus amados uma condição de vida melhor? Não. Agora, se uma vida confortável torna-se um ídolo, você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque há pessoas que têm tudo isso em um grau que você muitas vezes não é capaz de imaginar. E ao mesmo tempo, não tem paz, não tem alegria. Hoje, na verdade, dia 11 agora de agosto, completou 4 anos da morte de um dos mais extraordinários atores, o Robert Williams, que fez aquele filme Gênio Indomável, Sociedade dos Poetas Mortos. Ele é brilhante. E ele, no auge da sua fama, dinheiro, prestígio, conforto, possibilidades, contatos, conexões, o indivíduo então vai e atenta contra a própria vida. Por quê? Vida confortável, conhecimento, riqueza e fama, realização e sucesso não produz macários. A felicidade plena está em outra residência, está em outra sede, está em outra fonte. E ainda por fim, mania de prazer. O que é que eu chamo de mania de prazer? É a indústria do entretenimento. Se você fizer uma pesquisa, uma das indústrias que mais cresce no mundo hoje é a indústria do entretenimento. É impressionante. Ela tem vários tentáculos, tem várias ramificações. O que é que essa indústria propõe? Ela propõe fazer da vida uma espécie de parque de diversões existencial. Então, o indivíduo que ele está sempre em busca de alguma coisa que possa produzir alguma alegria nele. Errado é o cinema? Não. Errado é o shopping center? Não. Errado planejar férias agradáveis? Não. Essas coisas todas, um show, enfim. Mas essas coisas todas não vão oferecer a você macários. Essa mania de prazer, por vezes, também se apresenta como um ídolo. Ir à praia, assistir uma partida de futebol, viagens maravilhosas, uma boa refeição, um excelente filme. Quando o prazer se torna a ilusão de encontrar o contentamento que tanta alma anseia, essa mania de prazer se torna um ídolo. Eu vou lhe mostrar aqui um homem que viveu tudo isso, esse quadro, e fez um diagnóstico que a gente precisa respeitar. Salomão: não neguei nada que os meus olhos desejaram. Isso aqui é muito forte. Vou repetir. Não neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Nada foi negado àquele homem. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. É o conceito de vaidade, a bolha de sabão, correr atrás do vento. Essas coisas todas não ofereceram a ele o que mais ele esperava, o que mais ele ansiava. Porque, repito, quanto essas coisas sejam boas, elas não podem adubar a nossa existência. A gente não pode girar em torno disso. Nós temos que receber isso como dádiva do Criador. As bênçãos que Ele nos dá, mas nunca torná-las centro da nossa vida. E é por conta de não entender isso que lá fora, inclusive nas igrejas, há muita gente insatisfeita, descontente, infeliz, porque a fonte não são as coisas. A fonte é o próprio doador. Olha o que diz o salmista, Salmo 37, que a sua felicidade esteja no eterno, e Ele lhe dará o que deseja o seu coração. Felicidade suprema é o próprio Deus. É naquilo que a gente chama de contemplação,
Deus é a fonte de tudo que é belo, tudo que é puro, tudo que é amável, a fonte de toda alegria. Não há coisa mais extraordinária para um indivíduo que de fato passou pelo novo nascimento do que esse desejo, esse anelo intenso de ver face a face aquele que é a fonte de toda a glória e alegria. Então eu quero te encorajar. Cuidado com os falsos ídolos, em particular com esse, com o falso ídolo da felicidade do tipo a daimonia. Que o seu coração esteja no Senhor. Cuidado com as idolatrias. Os ídolos nunca dão o que prometem. Só o Senhor, de fato, pode nos trazer plena e profunda alegria. Uma outra raiz de descontentamento, de insatisfação, é a inveja. Um assunto que muitas vezes não é tratado adequadamente no contexto das igrejas, mas é um assunto que é raiz de muita insatisfação, de muita tristeza. E a inveja pode ser dita ou definida como a maldita tristeza pela alegria do outro. É interessante porque quando a gente estuda essa palavra, a raiz etimológica da palavra inveja, ela tem raiz no latim. No latim, videre significa ver ou ação de ver. A invídia é não ver. E quando os filólogos foram trabalhar isso, eu observo que na língua portuguesa, no próprio espanhol, invídia, essa é a ideia. É o indivíduo que se recusa a ver o bem do outro. Ele está triste pelo bem do outro. E a inveja é justamente essa ideia, essa ação de não querer ver o outro bem. É uma tristeza velada, presa no coração, que é a causa de muitos descontentamentos. E observe aqui para a gente poder entender um pouquinho o que significa essa palavra e como esse ídolo, como esse mal afeta, de fato, as relações humanas e a felicidade que no Evangelho nós podemos encontrar. Duas coisas ainda. Inveja não é ciúme nem cobiça. É muito comum você confundir inveja com ciúme, inveja com cobiça. Bem, ciúme, ela tem sua origem na sensação de ter sido roubado de alguma coisa que lhe era devido, ou sentir-se ameaçado. Inveja não é cobiça, porque o homem deseja. Até no coração do homem há desejos, e nem todo desejo é errado. Para definir aqui, eu fiz essa proposição. Ciúme é querer manter o que se tem, cobiça é querer o que não se tem, inveja é não querer que o outro tenha. E há muita gente dominada por isso. E por conta dessa idolatria no coração, desse vício na alma, muitas pessoas perdem a alegria. Elas estão tristes. Mas por que você está triste? Estou triste porque o outro está alegre. Estou triste porque o outro está bem. Veja, isso é tão nocivo, isso é tão maligno, que Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da história da igreja, um dos grandes filósofos, um grande pensador, quando ele elabora, a partir de uma lista que um pai do deserto, chamado Evagrio Pôntico, fez lá no IV século, São Tomás, ele pega e cria a lista dos 7 pecados capitais. E um dos pecados é a inveja. E ele define a inveja, portanto, como a tristeza pelo bem do outro. E nessa obra, quando ele escreve sobre inveja, ele vai falar que a inveja tem filhas. Ele descreve as filhas da inveja. Vejam vocês. As filhas da inveja. A inveja é o pecado capital, mas ela tem murmuração, detração, ódio, exultação pela adversidade e aflição pela prosperidade. O que significa isso? Ele, fazendo uma radiografia da alma humana, olhando lá os vícios da alma, o que ele fez? Elaborou de modo muito engenhoso. Como é que começa esse vício dar sinais de presença no nosso coração? Primeiro, ele vai chamar de murmuração. O que é murmuração? É o rosnar. É dizer em voz baixa. É censurar disfarçadamente. É difamar desacreditando. Só que o indivíduo não se restringe a murmurar. Conversar consigo mesmo, rosnar em relação ao outro. Ele começa então o outro processo, que é a detração. Ele não se contenta em lamentar em silêncio, então ele começa a comentar. Ele começa a fazer juízo. Ele desce mais um degrau na escada da vileza e torna pública a sua malquerença. Ele começa a criticar o outro.
Ele não revela o motivo, mas por trás dessa crítica é o maligno pecado da inveja. E ele passa para um outro estágio, que é o ódio, que já chegou no estágio de planejar, de alguma maneira, prejudicar o outro. E aí ele vai falar então de outros dois elementos aí, que é a adversidade, a exultação, que se o outro passar com um problema, ele fica alegre pelo problema do outro e triste pela vitória do outro. Veja como isso é extremamente maligno. A inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso, diz Tomás de Aquino. A inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. E ele segue, então, vai dizer que as características universais da inveja, ele vai dizer o seguinte: primeiro, a inveja é vício de proximidade. Sabe o que significa? Que você nunca vai ter inveja de alguém distante de você. Ninguém acorda de manhã e diz assim, caramba, eu aqui na luta e o Neymar no seu iate, lá na ilha de Ibiza. Você jamais vai ter inveja do Neymar. Você não tem relação nenhuma com ele. Todo vício da inveja é um vício de proximidade. O ser humano é propenso a invejar pessoas próximas a ele. Porque o primeiro mecanismo da inveja é a comparação. Ele começa a fazer comparações. Desencadeia o processo fazendo as comparações. A inveja nutrida contra alguém que está perto é um vício de proximidade. Segundo, é um vício altamente subjetivo. Por quê? O indivíduo vai fazendo essas leituras todas na sua cabeça. Por vezes não é nada real, é apenas uma subjetividade que ele analisa e assim, começa a comparar e começa a criar as coisas no seu coração. Machado de Assis escreveu um livro interessante, um dos muitos bons livros que ele escreveu. Ele diz que a inveja mata os pequenos, porque ele vai criando uma coisa que não existe, vai alimentando uma malquerença, um ódio, uma detração, uma murmuração contra o outro. Bem, a inveja não diminui com a idade, desculpa essa informação para você, mas o tempo não vai melhorar você. O tempo não melhora as pessoas. Há uma ilusão quando alguém diz assim, fulano está tendo essa atitude porque ainda é muito jovem, no futuro ele vai mudar. Qual é o pressuposto? Que existe uma evolução moral inerente e inevitável. Não. Só uma coisa é capaz de transformar você e torná-lo mais próximo a Cristo, o Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Se você ficar parado, você vai de mal a pior. A pessoa que você é, tão distante de Cristo, se tornará ainda mais distante de Cristo, se você não usar os meios de graça para ser mais parecido com Cristo. Então a inveja não diminui com a idade. Você pode encontrar gente idosa que continua com os mesmos vícios da alma que tinham lá no início da sua jornada. E a inveja é autodestrutiva. O invejoso não desprovê nada daquele que é objeto da sua inveja, né? Tem pessoa que bateu na madeira, eu estou assim, pastor, porque tem alguém lançando inveja contra mim. Isso é paganismo, não vai nenhum tipo de influência direta. Quem perde é o invejoso, porque é autodestrutivo, vai sufocando a sua própria alma. Isso é tão intenso que aquela obra clássica do Dante Alighieri, escreveu lá Divina Comédia, nesse livro o italiano vai dizer o seguinte, ele cria, obviamente, que é um texto, uma ficção, digamos assim, né, com muitos lampejos de teologia, algumas boas, outras ruins. Ele vai dizer que o juízo sobre o invejoso no inferno será ter os olhos costurados com nylon. Ele nunca vai poder cumprimentar a pessoa olhando nos olhos, porque a pena que ele vai sofrer será ter os seus olhos fechados para enxergar o outro. Porque em vida ele não quis olhar o outro e se alegrar com o bem do outro, mas no seu coração ele sempre olhou com tristeza o sucesso do seu próximo. Bem, que coisa triste, não é? O São Basílio, um pai da igreja, disse assim, a inveja é a dor causada pela prosperidade do próximo. Por conseguinte, uma pessoa invejosa sempre possui um motivo para tristeza e desânimo. Agora observem isso.
A pior característica dessa dor, no entanto, é que a vítima não pode revelá-la a ninguém. É chamado de vício inadmissível. Estou errado? Você conhece alguém que já procurou você e falou, meu irmão, ore por mim. Eu estou com uma luta espiritual há muito tempo, eu tenho uma inveja no meu coração. Você nunca vai ninguém confessando isso. O indivíduo te procura e fala assim, pastor, ore por mim, porque, olha, eu sou impaciente, pavio curto, como se diz, às vezes eu falo sem pensar, eu tenho esse temperamento, isso não está certo, ore por mim. Agora, no exercício do meu ministério como pastor, eu nunca encontrei ninguém que me procurou, pastor, ore por mim, a inveja está enrugando a minha alma, porque é um vício que a gente vela, é o vício inadmissível, que está presente, mas nós não confessamos. Leia as cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles mencionaram esse vício da alma e disseram que nós precisamos deixar essas coisas porque nós somos criados para um novo tipo de relacionamento. Nem invejando, diz Paulo aos Gálatas, nem provocando uns aos outros, nem com complexo de inferioridade, nem com complexos de superioridade. A gente precisa vencer, porque a inveja é um vício na alma que gera insatisfação, porque compara. E é uma crítica a Deus. É uma crítica a Deus. Por que, bem? Porque eu tenho, o outro não tem. Porque outro pode, eu não posso. Sugiro para você assistir um filme, Amadeus. Esse filme é a história de Mozart e Antônio Salieri. Mozart não era disciplinado, Mozart não era alguém piedoso, não era alguém de frequentar a igreja, não era alguém que tinha uma reputação a ser imitada, era muito irresponsável em muitas coisas que fez. E o Antônio Salieri, disciplinado, religioso, só que ele ficou indignado como Deus pode dar um talento tão grande a esse irresponsável quanto a mim nada. E o filme inteiro é esse debate, né? O autor com muita precisão mostrando como aquilo perturbou a alma do Antônio Salieri em relação ao Mozart. A gente precisa cuidar porque isso gera insatisfação e descontentamento. Se você está descontente, se você está insatisfeito, examine seu coração, porque isso pode ser um indicativo desse problema. Pedro, quando estava em Samaria pregando o evangelho, numa narrativa lá em Atos, capítulo 8, havia um homem naquela cidade chamado Simão, e esse homem, vendo o que Pedro estava fazendo com os apóstolos, obviamente, sob o poder do Espírito Santo, eles quiseram, esse Simão, ele quis obter o poder de Pedro, como se Pedro tivesse algum poder. Ele até propôs a Pedro pagar uma quantia lá, olha, quanto é que você quer para me dar esse poder? Daí vem a expressão simonia, né, que é a ideia de compra e venda de cargos eclesiásticos, uma prática muito comum, infelizmente, como se essas coisas fossem compradas. E aí Pedro, percebendo a artimanha daquele homem, disse assim para ele, arrependa-se e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Foi a sentença que Pedro deu para ele. Se arrependa, rapaz. Você está dominado pela inveja, esse fel de amargura. Abandone o pecado. A gente precisa fazer isso. Eu finalizo esse ponto lendo Provérbios, quando diz assim, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Coração em paz, vida. Coração cheio de inveja, o corpo apodrecido, a alma apodrecida. Aqui, a linguagem do salmista, os ossos apodrecidos. Então, essa é uma segunda raiz, a inveja. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. E mais, e por fim, a ingratidão, que eu chamo de afronta à bondade de Deus. Estou convencido de que a infelicidade humana, por vezes, é fruto disso, de ingratidão. Uma vez eu vi uma situação, e não faz muito tempo, estava viajando, eu e mais 2 amigos, e eu vi uma situação nas primeiras horas do dia que eu fiquei pensando comigo. O indivíduo é infeliz porque é ingrato ou é ingrato porque é infeliz? Está sempre reclamando, sempre murmurando, sempre com uma palavra envenenada. Nunca há alegria, nunca há contentamento. E Jesus Cristo disse, com muita propriedade, na parábola que ele contou sobre
na parábola não, né? Na narrativa que Lucas conta sobre os 10 leprosos, é dito o seguinte: um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não eram 10 os que foram curados? Onde se encontram os outros 9? 10 homens humanamente sentenciados a ser pária. Nós não temos nenhuma ideia, eu digo isso com segurança, nós não temos nenhuma ideia do que era viver como um leproso no primeiro século. Contato zero com a sociedade, contato zero com a família. Vivia nos leprosários, em cavernas, à distância. Gritava-se de longe: olha, estou passando. As pessoas tinham que se afastar. Estavam condenados a viver uma vida miserável. Não havia cura para aquilo. E Jesus Cristo, então, cura 10 deles. 10. E orientando: vai, se apresentam aos sacerdotes. Eles vão, no caminho, vão curados. Dos 10, apenas um voltou. Jesus está mostrando aqui nessa passagem que Lucas narra para a gente que a gratidão, embora seja uma virtude esperada, ela é rara. As pessoas não têm senso de gratidão por natureza. Há uma ingratidão inerente no coração dos homens, nas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Nós todos temos uma atitude dessa natureza que é uma afronta a Deus. Tiago disse que toda boa dádiva procede de Deus. Não é? É dele, do Pai das luzes, que vem toda a dádiva. Pão sobre a mesa, o teto sobre o qual nós repousamos, a cama sobre a qual nós dormimos, não é? A família que nós temos, a saúde, com todas as dificuldades, o poder ir e vir. Se nós pudéssemos enumerar a quantidade de coisas que Deus tem dado a nós, a despeito de nós, não haveria um só minuto que nós não colocaríamos de pé e agradeceríamos a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Mas, ao contrário disso, conforme diz lá o texto de Lucas, e na nossa própria experiência a gente percebe isso: ingratidão por todos os lados. E por que isso acontece? Primeiro, porque a natureza humana é corrompida. A natureza humana é indisposta a agradecer. Aquele livro do Dostoiévski, Notas do Subterrâneo, o poeta russo, ele diz assim, uma definição do ser humano. O que é o ser humano? Ele descreve: o ser humano é um bípede ingrato. Bípede ingrato. Porque a natureza humana, ela foi tão corrompida pelo pecado, que o que é natural se torna raro. A coisa mais natural é você ser agradecido a Deus e os meios que Deus usa para te abençoar. Quais são os meios? Pessoas. E a gente agradece muito pouco. Nós somos muito velozes para fazer juízos, mas para agradecer. E agradecer é muito mais do que dizer muito obrigado. Porque a boca pode falar muito obrigado, mas no fundo está dizendo: era sua obrigação, meu caro. Isso é tão forte, tão intenso, tão carente de reflexão da nossa parte, que quando Paulo faz uma exposição sobre os últimos dias, que já começou no primeiro advento e vai até o segundo advento, esses últimos dias, essa era entre a primeira e a segunda, segundo advento de Cristo, o primeiro e o segundo. E ele vai dizer o seguinte em Timóteo 3, verso 2. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e o que mais? Ingratos e irreverentes. Paulo lista 2 pecados que geralmente a gente não aponta como uma coisa tão grave, né? Desobediente aos pais. Paulo vai dizer que uma característica da sociedade corrompida é essa falta de respeito para com o pai, com os pais. E acrescenta aí, ingratos, porque por natureza o ser humano é uma pessoa ingrata. E mais, a lei do esquecimento, que é chamada amnésia coletiva. Somos propensos a pedir, vagarosos para agradecer. Isso está muito presente na história de Israel. Leia os Salmos. Nós estamos estudando aqui um material sobre piedade, e a gente já fez leitura de vários salmos. E os salmos, você tem vários deles que mencionam com frequência o verbo esquecer. E a gente se esquece com muita facilidade quem éramos, quem somos, o que não tínhamos, o que temos, e esquecemos de reconhecer que isso vem de Deus. Salmo 103 diz: esqueceram-se de Deus, seu Salvador,
que no Egito fizera coisas portentosas. Quem que esqueceu de Deus? O povo de Deus. O povo que havia sido liberto do Egito. E o que foi dito sobre Israel pode ser dito sobre a igreja também. A igreja, com muita frequência, sofre dessa amnésia coletiva, falta senso de gratidão. Salmo 78 é o salmo na Bíblia que mais usa o verbo esquecer. Depois leia lá, o Salmo 78. Uso com frequência nos nossos cultos. Salmo 78. E, por fim, uma outra raiz de ingratidão, o senso de independência. A ideia de que, no fundo, Deus não é tão essencial assim. E aí você percebe claramente que as orações dentro das refeições são apenas protocolares, né? O obrigado, a gratidão pelo almoço, pelo jantar, pelo café da manhã, é só uma coisa assim, tem que ter. Mas no fundo, o indivíduo está dizendo o seguinte: se eu não levantasse de manhã, se eu não corresse atrás, se eu não fizesse aquele concurso, Deus ia me deixar na mão, está na mesa porque eu corri atrás. A gente agradece da boca para fora, quando no fundo a gente tem pouco senso de dependência da providência divina. Por que você levantou? Por que você foi ao trabalho? Por que você está no trabalho X ou no trabalho Y? Por que você tem esse ou aquele curso? Por que você está naquele ou no outro emprego? Porque é um Deus que sustenta o universo, sustenta a sua pequena vida. É o Deus que ordena o seu pequeno coração que bombeie sangue no seu corpo. Porque se Ele falar para, você deixa de existir. Então, em última instância, de fato, somos total e completamente dependentes de Deus. Como diz os teólogos ingleses, nós lançamos as redes. É a nossa responsabilidade lançar as redes. Quem não quer trabalhar, que também não coma, diz Paulo. Nós lançamos as redes, mas o que vem nelas? É Deus que põe. É Deus que põe. Então, esse senso de independência é uma marca do nosso tempo. A maioria das pessoas, basta observar, você vai nos restaurantes, as pessoas sentam, comem, e no final elas pagam a conta e dizem: eu posso. Eu sou o cara. Sem nenhum senso de profunda gratidão a Deus, porque se sentou à mesa, se comeu, se pôde pagar uma conta, é porque a providência o sustentou. Falta-nos isso. E aí Paulo aos Coríntios diz assim: por que te faz diferente? Melhor, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tens recebido, homem? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Paulo está fazendo aqui uma crítica amorosa aos cristãos em Corinto, dizendo assim: não se deixe dominar pelo orgulho, seja agradecido, seja humilde, reconheça que vem das mãos do Senhor. Aos Colossenses, Paulo diz: seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos. Eu quero fazer aqui uma espécie de aplicações finais. Eu vou apenas ler, antes de compartilhar com vocês a história de um hino que nós vamos cantar ao final do culto. Primeira coisa, recomendações pastorais, eu diria. Retire os ídolos do trono do seu coração. Você pode não ser um devoto de um dos muitos ídolos do panteão religioso brasileiro, você pode não abraçar essa ou aquela religião que você considera pagã, mas eu vou lhe dizer com muita segurança, à luz das Escrituras, é possível que haja mais ídolos no seu coração do que nos altares da igreja que você critica, ou no panteão greco-romano. Ídolos que não são tangíveis, mas são presentes lá, tomando o lugar de Deus na sua vida. E às vezes pode ser coisas legítimas. Um filho, um cônjuge, uma carreira, um talento, uma igreja. O que tem dominado o seu coração? Ídolos nunca vão te satisfazer. Todo idólatra não tem paz, porque só no Evangelho, só em Deus podemos ter plena, total felicidade. O Macários está em Cristo Jesus. Segundo, liberte-se da ilusão de encontrar felicidade longe de Cristo. É pura ilusão. É como o pródigo lá, como aquele filho mais moço, que deixando a casa do pai foi para a terra distante, o país das ilusões. Não há felicidade fora da casa do pai. Agostinho abre as suas confissões, lá no livro 9, dizendo: fizeste-nos para ti, e o nosso coração nunca encontrará sossego senão em ti. É só no Senhor. Terceiro, confesse, abandone e lute contra o pecado da inveja. Invejosos não podem ser felizes.
jamais serão. Por quê? Porque a inveja vem acompanhada de outros vícios da alma que impossibilitam alegria, paz, contentamento, genuína felicidade. Faça da gratidão hábito e você será recompensado com a verdadeira alegria. Quanto mais grato, mais feliz será. Quanto mais agradecido, mais contentamento você experimentará. Na última quarta-feira nós estudamos sobre o contentamento, aqui no culto de oração, e o texto que nós lemos foi esse. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade com contentamento. Você quer ter lucro? Você quer ter realmente uma vida bem-sucedida? Exerça, nutra piedade com contentamento. Busque no Senhor isso. O contentamento é uma das marcas distintivas de uma pessoa piedosa. Felicidade, alegria, contentamento, satisfação. Não nas posses, porque você pode ter hoje, pode não ter amanhã. Não na posição. A uns Deus levanta, a outro Deus abate, diz o profeta Daniel. Não nos poderes deste mundo, mas na pessoa de Jesus Cristo. Ele que dá significado para a nossa vida. E ele pegou um punhado de homens pobres, sem posição, sem mérito, sem nada que pudesse atrair os poderosos deste mundo, e ele deu uma significação para a vida daqueles homens. E eles tiveram uma alegria tão profunda que nem mesmo a morte, nem mesmo a perseguição, nem mesmo a espada do império pôde afastá-los de cumprir a missão. E a missão era espalhar o evangelho, que é a fonte suprema de toda a nossa alegria e contentamento. Eu encerro falando para vocês, compartilhando a história do hino Sou Feliz com Jesus. Esse hino é muito precioso. Nós vamos encerrar o culto cantando esse hino. Mas a história do hino ainda é mais interessante que o próprio hino, né? Porque esse hino é da autoria de um empresário de Chicago que na vida inteira só fez esses hinos. O único hino que ele escreveu foi esse aí. E qual é a história desse homem chamado Horatius Gates Spannford? Era um homem que era crente, ele morava na cidade de Chicago, e ele entendia que os recursos eram meios para algo maior. Ele tinha o dinheiro no bolso, mas não no coração. E à medida que ele ganhava dinheiro, ele fazia substanciais investimentos na igreja, para a expansão do reino. Ele sustentou o ministério de Dwight Moody, o evangelista. Ele construiu várias igrejas nos Estados Unidos. Era um indivíduo que investia na obra de Deus. E aí, ele planejou fazer uma viagem de férias com a sua família, até para trazer consolo ao coração deles, porque eles tinham acabado de perder um filho, um menino mais novo deles. Ele tinha 3 filhos, 2 meninas e um rapaz, não sei exatamente a idade, mas era uma criança, veio falecer. E esse ficou muito triste com aquilo e tal. Ele falou assim, no próximo verão nós vamos viajar. E se organizaram e então iam para Inglaterra, iam deixar os Estados Unidos em direção à Inglaterra. Na semana que antecedeu a viagem, houve o chamado Grande Incêndio de Chicago. Um terço da cidade foi destruída pelas chamas. Ele então disse para a esposa, eu não posso viajar e deixar a igreja, e deixar as empresas, deixar os negócios, eu tenho que estar aqui para estar perto, socorrer as pessoas também. Então ele disse para a esposa, você vai com as meninas e em seguida eu vou. E ele ficou dando suporte, dando apoio, organizando tudo. E quando ele está um belo dia na sua casa, organizando as coisas da cidade, chega um telegrama. O telegrama só tinha uma frase. A frase dizia o seguinte, salva, vírgula, porém só. A esposa enviou um telegrama para ele de Liverpool. Houve um acidente no Atlântico, 2 navios se colidiram, naufragaram e ele perdeu as 2 filhas. E a esposa então mandou o telegrama, salva, porém só. E aí, depois de uma semana, ele viaja para encontrar-se com a esposa, e quando ele está atravessando o Atlântico, o capitão diz, olha, foi mais ou menos aqui que aconteceu o naufrágio. Então ele vai para a proa do barco, ele abre o saltério, ele começa a ler o Salmo 16, e depois ele é inundado por uma alegria, por uma paz, e ele, que nunca, até então, havia escrito um hino, começa a escrever. Está tudo bem com a minha alma, é o título original do filme, do hino. Está tudo bem com a minha alma. Então ele escreve, e esse hino depois ele é cantado, praticamente nos hinos mais cantados em língua inglesa, e traduzido para vários idiomas, inclusive para o nosso, o hino Sou Feliz. O que é que ele descobriu? É que o Macarius, a felicidade,
A paz, a alegria não está condicionada às circunstâncias. É uma dor imensurável sepultar um filho. E ele sepultou 3. Nós não somos estoicos para suprimir a dor. A dor existe. Mas o mistério do Evangelho é que, embora a dor exista, há uma alegria, na palavra do apóstolo Paulo, há uma paz que excede todo entendimento, que suplanta tudo isso, e o indivíduo é capaz de cantar no velório. Ele é capaz de erguer os olhos para os céus, na esperança que o Evangelho dá, e ter a certeza do reencontro, porque a morte não tem a palavra final. Ele está tudo bem com a minha alma. E aí você pega as estrofes todas de um hino profundamente teológico. Embora a vida vá, ele vai falar, embora me assalte o cruel Satanás, ele vai falar, vinda eu anseio do meu Salvador, que breve virá me levar. Toda a linguagem é fundamentada na esperança de que tem Macários. Então eu quero te encorajar, som do coração. Se você anda insatisfeito, descontente, murmurando, reclamando, envenenado, a alma amargurada, alguma coisa há. Idolatria? Inveja? Ingratidão? Eu citei 3 raízes, podem ser muitas outras. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós examinar o coração e buscar, não apenas cantar da boca para fora, não apenas dizer verbalmente, mas do fundo da alma dizer, eu sou feliz com Jesus. Ele me satisfaz. O John Piper diz que Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. Se Deus te satisfaz, é porque você conheceu então o sentido do Evangelho. Vamos ficar em pé? Vamos ler 2 versos antes de nós cantarmos o Sou Feliz. Salmo 16, verso 2, que nós já lemos na liturgia, mas vamos ler de novo. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Ele encerra o Salmo dizendo, Tu me farás ver os caminhos da vida. Vamos repetir. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença, a plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. Que Deus enche o nosso coração de alegria no Evangelho de Seu Filho. Vamos cantar? Sou feliz com Jesus. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.